Olá, eu sou Ricardo Pielocini, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje é apaixonado pela simplicidade e pela eficiência. Eu tenho a honra de receber no Pretexto hoje o Amir Klink. Tudo bem, Amir? Tudo bom, Pierottini? Tudo. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Eu passei os últimos dias conhecendo você através de livros, de entrevistas e descobri muita coisa sobre você. Eu queria saber o seguinte, Amir, qual foi a última coisa que você descobriu sobre o Amir Klink? Nossa, mãe, eu não olho muito para o que eu faço, assim, eu gosto de olhar para frente, mas nesse período de pandemia eu estava revendo todos os projetos que a gente fez e, e eu percebi que, assim, eu tenho uma inquietação de fazer as coisas acontecerem e nesse período a gente está, assim, nessa indefinição, sem saber qual é o destino nosso, o que vai acontecer. O fato é que se assemelha um pouco o que a gente está vivendo com o ambiente dentro do barco, que eu gosto de mencionar sempre. Por que o barco é saudável assim, em relação a propósitos? Porque todo mundo que está dentro sabe que afunda. E quando afunda, a gente morre. E agora, pelo menos, a gente tem essa perspectiva na pandemia, que a gente sabe que estamos num barco que pode afundar e a gente pode morrer. É, estamos todos na mesma tempestade, né? É, com recursos diferentes, cada um, né? Mas o fato é que a gente pode ter uma consequência ruim. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tantos recursos à nossa disposição para conexão em alta velocidade. E, nesse sentido, eu acho que esse processo aqui vai ser um grande aprendizado para a gente no futuro. É verdade, é verdade. Tem uma frase, Amir, do Milor Fernandes, ele diz assim: quem mata o tempo não é um assassino, é um homicida. E o livro que eu li para me basear nessa entrevista é um livro delicioso, chama Não Há Tempo a Perder. É esse livro aqui, né? Eu recomendo. É um livro que você conta algumas histórias, você se mostra um pouco mais, revela alguns bastidores. E tem uma frase sobre o tempo que eu anotei que diz assim: o tempo é um bem não reciclável, indomável, que não podemos possuir. Como é que é a sua relação com o tempo, Amir? Bom, quando eu fiz a invernagem na Antártica, todo mundo falava assim: caramba, mas ficar 14 meses sozinho, no final a viagem durou 22 meses, o que você vai fazer para matar o tempo? E eu acho que a grande lição que eu descobri, assim que o barco congelou, começou o inverno, eu descobri que mesmo a gente estando isolado geograficamente, cada um de nós tem um exército de provedores invisíveis, né? De pessoas que cuidam do nosso bem-estar, né? Por exemplo, você não resolveu o problema do esgoto hoje na sua casa, não fabricou água nem energia elétrica, e eu de repente fui obrigado a me tornar meu próprio provedor. E aí eu descobri o quanto o tempo é precioso. Então, o período de inverno, quando a gente fica sem o sol durante uns 4 meses, mais ou menos, meus amigos falavam: nossa, mas você tem que levar muitos livros, passatempo, jogos. E era uma loucura, porque não deu tempo de fazer nada. Eu tinha que fabricar calor, fabricar água, manutenção do motor, do gerador, da máquina de fazer água, derreter neve, das velas, demarcação das fendas, a meteorologia, os comunicados de rádio. Então, foi quando eu terminei assim, o inverno, os 4 meses passaram como se fosse um fim de semana. E aí eu olhava no relógio: meu Deus, só faltam 2 meses para o barco voltar a flutuar, para o gelo ir embora. Eu ainda não terminei a revisão do sistema hidráulico. Foi um aprendizado muito interessante. E a grande surpresa foi quando eu voltei para minha casa e descubro que o cara que ficou de consertar a janela
Quando eu perguntei por que ele não consertou em 2 anos depois, ele falou porque não deu tempo. Eu fiquei pensando muito, viu, Amir? Essa frase me marcou bastante em relação à administração do tempo. Tem outra passagem do livro, você estava falando sobre situações no alto mar. E aí vou abrir aspas. Ninguém tem o direito de dormir antes de resolver um problema. Fala sobre tempo e fala sobre sono. Como é que é essa questão do sono quando você está em alto mar, quando você está sozinho, Amir? É o maior problema. Quando você está sozinho ou com uma tripulação reduzida, eu gosto de viajar com tripulações reduzidas, né? O Paraty 2 é um barco que dá para viajar com 20, 30 pessoas, mas eu gosto de viajar em 2, 4, no máximo 5. Quando eu levei minha família para a Antártica, fomos em 15, dá um baita trabalho, mas ainda assim a gente não pode dormir nunca mais do que 2 ou 3 horas. Quando você está sozinho numa travessia oceânica, esse esse período de sono cai para 45 minutos. Uau! Então você vive um estresse em relação ao sono permanente. E não tem como treinar para isso, a urgência do momento que faz a urgência do momento e um belo de um despertador de cozinha, aqueles que você põe 50 minutos, porque o barco está sempre andando. Está sempre andando. E, como eu te falei, quando você está dentro de um barco, você pode não entender nada de barco. Mas se você vê a água entrando, você sabe que o bicho vai afundar. E aí a urgência se torna resolver o problema. E até resolver o problema, ninguém tem mesmo o direito de dormir, de descansar. E essa noção da urgência e da consequência, né? Se você não resolver o problema, ela é quase intuitiva, quer dizer, você não precisa pedir para ninguém, por favor, me ajuda. Todo mundo se sente corresponsável. Caramba, temos que descobrir de onde vem essa maldita água, por que está rangendo, por que o estaiamento está solto, por que tem uma vibração no eixo, até resolver o problema. E isso eu acho que é um processo assim, eu sei que é estressante, mas é saudável, né? Até minhas filhas participaram disso, quando a gente encalhou, além do Círculo Polar, na penúltima viagem delas para a Antártica, elas entraram, elas queriam resolver de qualquer jeito, porque elas sabiam que a gente estava numa encrenca. A maior motivação para resolver problema é saber que se você não resolver, você vai morrer. Exatamente, é a noção da consequência. Exato. Qual o maior período de privação de sono que você passou? Eu acho que foi no ano em que eu fiz a primeira volta na Antártica. Era uma viagem muito radical que nenhum outro barco fez até hoje. O único barco que fez foi o Paraty 2 também, eu estava no comando, mas nessa primeira eu estava sozinho, o tempo inteiro ao sul da Convergência Antártica, quer dizer, convivendo com gelo o tempo inteiro. E aí deu aquela sequência de tempestades na Austrália, na regata Sydney Hobart. Só que eu estava umas 1.500 milhas ao sul, pegando o outro lado do mesmo ciclone. E aí eu fiquei 2 períodos seguidos de 50 horas sem dormir. Uau. O meu maior medo não era capotar o barco, morrer. Meu maior medo era não resistir à falta de sono. Isso para mim é um pesadelo, amigo. Ficar 50 horas, 2 períodos de 50 horas sem dormir, eu imagino que seja um pesadelo. Porque você não sabe quanto tempo vai durar. Tem tempestades Exato. que duram 20, 30 horas, tem tempestades que duram 4, 5 dias, né? Na região antártica. Então, eu estava num lugar muito ruim, né? Eu estava exatamente em cima do Polo Sul magnético. O Polo Sul magnético não fica no continente antártico, né? Hoje, ele está se deslocando lentamente em direção à Tasmânia, mais ou menos. Então, ele fica entre a Tasmânia e a Antártica no meio do mar. E nessa região, as bússolas não funcionam, porque ela aponta para o sul magnético e não para o sul geográfico. E aí eu tinha um problema de
também de condução do barco. Se eu quisesse colocar um piloto automático eletrônico, não ia funcionar, porque o Fluxgate ia ficar maluco, né? O caramba, tá apontando o sul para o norte para o sul. Mas deu tudo certo. Nunca tomei remédio, essas coisas, que é muito perigoso. No final, passou. Ô, Amir, falando em remédio, quando você vai, ou quando você foi nas primeiras vezes, você levava uma maletinha com muitos remédios ou não? Assim, eu sou totalmente avesso a remédio, não tomo nenhum Ah, tipo tá. de remédio. Mas eu sempre levei uma farmácia completa e um pequeno kit. Tem um amigo nosso, médico, um era o Edson Mantovani, que é um ginecologista. Engraçado, cada vez que eu ia no consultório dele, ficava na fila, na sala de espera com as mulheres, todas olhando torto. Né? Mas ele montou os primeiros kits médicos meus na travessia a remo. E depois tem um médico muito engraçado, que é o Fábio Tosi. Eu já fiz umas 8 ou 9 viagens com ele para a Antártica. O Tigrão? Não é o Tigrão. Não é o Tigrão. Tigrão é funcionário tá. da FedEx, grande amigo. O Fábio é um médico navegador e desses médicos que atuou na Amazônia em condições muito extremas, sem recursos. Ele, além de ser uma pessoa muito divertida, ele é muito competente. Então, ele, normalmente, nos últimos anos, tem montado os kits, e a gente tem um pequeno campo cirúrgico, instrumentos para fazer uma pequena cirurgia. O meu médico, o FECA, doutor Fernando Oliveira, sempre preparou um kit odontológico também, com recursos para poder extrair um dente, para aplicar uma anestesia, para conter algum abscesso, alguma coisa assim. E, graças a Deus, para mim ou para minha tripulação, eu nunca precisei usar, mas a gente já usou para acudir na Antártica tripulações de terceiros que tiveram problemas e não estavam preparados com um kit de intervenções. Interessante. Amir, isso não vai dar certo. Você já ouviu muitas vezes essa frase, principalmente no começo, né, dos seus empreendimentos. Quando que você acreditou nessa frase? Em algum momento você acreditou? Isso não vai dar certo? Olha, eu acho que quando a gente é questionado, desafiado, na verdade, não é uma coisa que me deprime, é uma coisa que me estimula. E a gente estava conversando com isso outro dia, com um amigo nosso que tem uma loja de carros antigos aqui em São Paulo, chama L'Art de l'Automobile. E eles são muito amigos, foram muito amigos do Schumacher, do Senna, e eles estavam falando que no começo o Senna, quando começou a dirigir kart, dirigia de um jeito completamente diferente, era ridicularizado. E todo mundo falava, filho, não é assim que dirige. E no final ele revolucionou a forma. E esse cara, o Mauro Gaibar, estava falando outro dia, Amir, quando a gente não é provocado, questionado, a gente se acomoda. Quando a gente é provocado, a gente se empenha, e isso acontece comigo. Eu não fico deprimido quando alguém fala, não vai dar certo, você é louco, vai morrer, está fugindo do quê? Eu vejo como de fato, um estímulo quando alguém questiona um projeto que a gente vai fazer. Você já desafiou, né? Você provou que, na maioria das vezes, quando você ouviu essa frase não vai dar certo, as pessoas estavam erradas. Teve algum momento que você acreditou nessa frase? E o homem falou assim, olha, realmente isso não vai dar certo. Olha, eu não sou louco nem obcecado, eu posso ser obsessivo, mas ficar uma pessoa obcecada, ela se torna perigosa. Então, eu Isso. tenho a menor pretensão de morrer no mar, e eu sou cuidador. Bom. Então, caramba, eu checo por que não vai dar certo. Não vai dar certo porque está mal organizado, porque não foi feito um projeto de dieta, porque não há peças de reposição. Tudo isso tem solução. Então, na medida em que eu vejo que as razões para não dar certo têm uma solução, eu vou atrás da solução. E é esse processo que eu gosto no que eu faço, de encontrar uma solução para cada problema e, digamos, alinhar essas soluções num projeto só. Muito bem.
Amir, outro assunto muito interessante que você toca no livro, e eu já vi você falando em outros veículos também. Vou abrir aspas o que está no livro. A gente quer ser doutor, não fazedor. Eu queria que você falasse, Amir, sobre assim, essa supervalorização acadêmica, teórica, que tem no Brasil. Bom, esse eu acho uma tragédia nacional e até cultural. A gente somos um país que tem herança escravocrata e a gente gosta, quando você fala com uma pessoa bem-sucedida, a primeira coisa ela quer uma casa melhor do que a que ela tem. Aí você fala com o Warren Buffett, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um dos 4 caras mais ricos do mundo, ele mora a vida inteira na mesma casa. O Jobs a vida inteira morou na mesma casa. E nós, brasileiros, à medida em que a gente evolui socialmente, a gente quer ser bem servido. Então, todo mundo fala, não, eu quero ter bons serviços. E até academicamente, quando você pega um alto funcionário público, um servidor público, quando você pega um professor de universidade que se torna referência, ele não quer botar a mão na massa, ele quer mandar alguém fazer. E isso é exatamente o oposto do que a gente precisa na minha atividade. A gente gosta de pessoas que, por mais status social e econômico que tenham, mas que saibam como fazer. E eu acho que isso construiu uma característica muito ruim no Brasil. Então, a gente está acostumado a ser servido, a gente gosta que abra uma porta, gosta que sirva bem a comida. E eu não tolero ser servido num restaurante. Eu não tolero que um cretino de um garçom encha o meu copo de vinho. Eu tenho saúde, eu não tolero que um porteiro de hotel carregue a minha mala. Eu tenho braços, eu não permito que faça isso, a menos que eu tivesse alguma anomalia física, e essa é uma característica cultural nossa muito ruim. A gente tem essa obsessão da formação acadêmica, eu não tenho certeza dos números ou dos dados, mas uma vez eu vi um amigo citando que só na grande BH tem mais escolas de direito do que nos Estados Unidos. Para que serve o direito? Para nada, uma atividade completamente acessória. Acessória. Não pode ser o objetivo da vida você ter um canudo de direito. Para fazer o quê? Para advogar o quê? Então, a gente tem esse problema, a questão da formação técnica também, né? Quando você vai na Alemanha, por exemplo, bem mais da metade dos jovens de 15 a 19 anos não fazem curso superior, eles fazem um curso técnico, uma escola técnica, para ingressar no mercado de trabalho. Quando você vai na Suíça, 90% dos jovens, eles não querem se formar, ter doutorado, eles têm escolas técnicas tão impressionantes, e o empregador lá, eu tive num evento lá, o presidente do banco em Zurique estava contando que 70% dos altos funcionários, diretores de um banco de private equity, eles não têm formação superior, eles têm cursos técnicos e eles têm a mesma valorização salarial que um doutorando numa escola de economia, como, sei lá, Harvard, MIT. Não há uma discriminação por quem. No Brasil, a gente tem essa obsessão. Não, preciso ter o canudo, preciso ser doutor, eu quero que me chamem de doutor. Então, eu acho que com o tempo a gente vai reverter isso, porque essas novas gerações hoje, eles estão muito mais desapegados dessa história do canudo e estão muito mais focados em encontrar um propósito naquilo que eles buscam. E esse é um aspecto que eu acho muito positivo. Ô, Amir, e interessante que aqui no Brasil, essa valorização, né, do canudo, ela não necessariamente garante o emprego. Né? Você vê que os países que você citou, as pessoas não têm essa formação acadêmica e são empregadas, né? Têm emprego, e aqui às vezes acontece o contrário, né? Então, acho muito bom repetir isso a exaustão, porque tem muita gente que se esguela, não, eu trabalho num banco tal, eu trabalho na construtora tal, e eu preciso ter o meu diploma para melhorar o meu salário. Não, você precisa ter um diploma para prosperar a vida em geral, para produzir melhor, para fazer o seu país
ser melhor. E eu acho que essa visão individualista do benefício direto por causa de um canudo, ela é uma falácia, como você disse, porque, curiosamente, a gente está vendo nesses anos de crise, antes da pandemia, a gente viu que diploma deixou de ser. Agora a gente vê sei lá, o pessoal de RH das grandes empresas, essas startups que estão virando unicórnios, eles falam muito da questão das soft skills e das hard skills. Não adianta mais você ter um baita de um diploma, um currículo bacana. Você tem que ser uma pessoa bacana. Você tem que ter trabalhado no terceiro setor, tem que ter uma índole participativa. São qualidades que, infelizmente, a escola e a universidade não cultivam nos alunos, e hoje elas passaram a ser muito... Você tem que ter habilidades engraçadas, por exemplo, culinária, tem que ser bom em culinária, tem que ser bom em alguma atividade artística, esportiva, em poesia, em canto, música, sei lá. E essa questão das soft skills está mostrando essa realidade que a gente ainda, de modo geral, não compreendeu, que não basta ter o diploma, é importante ter as qualidades humanas. E isso, na escola, hoje, passou a ser um item muito importante, que a gente chama de habilidades socioemocionais. Então, você vê essas grandes escolas hoje estão focando muito mais do que no aprendizado, assim... formal, pesado, não sei o quê. Estão focando nessas habilidades socioemocionais. Muito bem. Atenção, uma sensação horrorosa era constatar que qualquer pessoa, no meu lugar, poderia estar ali fazendo a mesma coisa. Não havia uma qualidade minha a ser somada, mas um padrão, uma rotina, que qualquer sujeito minimamente treinado faria bem. Eu não faria falta. Isso aqui está no livro, Amílio, você falando sobre o período que você trabalhou num banco. Você se sentia lá mais um, não acrescentando nada, nenhuma característica sua acrescentou no período que você trabalhou no banco. Eu queria saber, Amir, no mundo náutico, qual característica sua você acha que acrescentou nesse mundo náutico? Nossa, isso parece uma investigação da Interpol. Eu trabalhei no Mercantil Finasa, foi meu único emprego em banco, e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque, primeiro, era uma instituição ultra, como se diz, formal, e era uma época, e eu trabalhava na área financeira, a gente fazia análise de balanço, só que era uma época que o Brasil tinha 3, 4 dígitos de inflação. Então, você analisar um balanço em agosto, que foi feito, que foi concluído em janeiro, fevereiro do exercício anterior, era a coisa mais surreal, porque os números eram os mesmos. Só que a realidade era diferente, os valores reais estavam completamente fora da realidade. Então, primeira coisa, eu me sentia inútil. Segunda coisa, é isso mesmo que eu falo no livro. Quer dizer, qualquer um faria aquilo. E no meio náutico, eu acho que eu escolhi um caminho por não ser experiente, por não ser um velejador. Por exemplo, a minha mulher é uma super velejadora. Ela pode ser uma velejadora profissional em qualquer lugar do mundo. Ela participou de competições, entende todo o calendário olímpico, as regras. Eu não entendo disso. Não entendo. Eu optei por fazer um caminho próprio e exatamente porque eu era ignorante no mundo da vela e da navegação, eu acho que eu resolvi abraçar o processo como um todo. Como é que a gente começa a fazer um barco? Como é que a gente começa a desenhar um roteiro? Quais são os problemas envolvidos? Não são só os problemas do mar, são problemas financeiros, são problemas diplomáticos, são problemas de licenças e autorizações internacionais. Então, eu acho que eu escolhi um caminho muito complexo, muito trabalhoso, onde eu passei a ter uma noção do contexto geral. Então, hoje no mundo deve ter uns 20 ou 30 navegadores que fazem o que eu faço, e
e fazem muito melhor, mas nenhum deles fez o que eu fiz. Nenhum navegador cruzou do Círculo Polar Antártico para o Ártico até hoje. Nenhum fez todos os meridianos da Terra numa tacada só, 2 vezes. Nenhum. E eu acho que onde eu fiz a diferença foi me envolver com o processo. Um ponto. O segundo ponto foi o tipo de engenharia que a gente escolheu. Exatamente por não ser engenheiro, eu percebi que tem muita sabedoria também na experiência regional, autóctone, de quem às vezes não tem nem dente na boca, nem é alfabetizado. E eu gosto de misturar essas 2 áreas antagônicas do conhecimento, o conhecimento acadêmico com a experiência prática e aplicada. E eu acho que isso produziu soluções muito, vou usar um termo estranho, muito felizes. Eu acabei de ler agora o livro A Pior Viagem do Mundo, da expedição do Scott, e eram expedições infelizes, de barcos que só tinham tragédia, desgraça. E eu tenho um currículo que eu acho muito bom, me orgulho muito, não é os recordes e as viagens inéditas que eu fiz, mas é o fato de que todas as viagens foram felizes. Eu terminei sempre com vontade de sair de novo. Nunca machuquei um barco e nem um tripulante. E nem me machuquei em terra várias vezes, não sei o quê, mas num barco eu nunca me machuquei. E até por isso eu agradeço o período que eu passei no banco. Eu aprendi, às vezes a gente não sabe o que a gente quer, e hoje isso é um problema super atual, né? Não saber o que a gente quer, né? Minhas filhas não sabem o que querem, né? Elas podem fazer muitas coisas diferentes, de repente está trabalhando na área financeira, de repente está trabalhando com arte, com diagramação, você não sabe. E eu descobri no banco aquilo que eu não queria fazer, que eu acho que é um grande passo. Se a gente não sabe o que a gente quer, é pelo menos muito bom saber com convicção o que você não quer fazer. Exatamente. Amir, eu preciso confessar uma falha minha enorme em relação a você. Eu te julguei mal, Amir. Durante um tempo, enquanto eu não tinha lido nada seu, não tinha visto entrevista, de alguma maneira eu achei que você era aquele sujeito meio misantropo, que não queria muito contato com as pessoas. E aí, lendo e ouvindo você falar, você tem muitos amigos, né, Amir? Assim, e amigos, assim, bem diferentes entre si. Você tem do jangadeiro ao executivo. Qual o critério para ser seu amigo, Amir? Não sei, eu acho que eu herdei isso da minha mãe. Minha mãe era uma mulher completamente. Meu pai era um homem autoritário, violento, muito difícil. Assim, ele governava a casa através do medo. E minha mãe era o contrário. E ela era amiga dos mendigos na rua de casa, do funcionário do correio, do cara que entrega o jornal, do dono da fábrica de papel e celulose, Suzano, o seu Pfeffer. Assim, para ela não fazia a mínima diferença o que a pessoa tinha. E eu acho que eu herdei um pouco disso. Talvez isso que o mundo náutico me ensinou, essa questão que eu falei do conhecimento prático e do conhecimento acadêmico. Então, sei lá, eu tenho amigos absurdos, né? Eu sou amigo há 35 anos do Jorge Paulo Lemann, e sou amigo do guarda da rua, do cara que está fazendo uma retranca de jangada agora em Alagoas para a gente. E eu sei que a gente vive nesse mundo do network, e meus amigos falam, pô, amigo, mas você é amigo dos caras do 3G, por que você não vai lá pedir um patrocínio, propor um negócio? Jamais eu misturei essa questão da amizade, e eu acho que é por isso que eu tenho amizades duradouras. Nunca quis fazer negócio, porque eu tenho um círculo de relacionamentos. E é engraçado porque eu sou um cara bem tímido, não me incomoda em nada a timidez, e também sou muito direto, né? Assim, estava com um cara recentemente fazendo
um projeto lá em Paraty, um projeto monstro, um VGV de 440 milhões. Eu nunca fiz negócios desse tamanho. E eu estava com um amigo, um grande amigo. Ele falou: Amir, o negócio vai sair, eles vão entrar com capital para fazer o projeto que você quer, que bacana, não sei o quê. O cara era muito chato. O cara era muito chato. Falou: Amir, eu preparei um almoço de lagostas aqui para você no deck VIP do nosso empreendimento, antes de a gente começar o nosso próprio com você, não sei o quê. O pessoal está servindo as lagostas com um chardonnay e não sei o quê. Eu falei: você desculpa, eu tenho um compromisso aqui pertinho, não vou poder ir. Mas que compromisso? Eu falei: não, eu vou comer pastel do chuveiro, é o melhor pastel que tem aqui na região de Angra. E meu amigo falou: Amir, você é louco? Você trocou um início de relacionamento, de amizade com o cara. Bom, esse cara, 6 meses depois, foi à falência. Se eu tivesse feito um negócio com ele, eu tinha me arrebentado. Então, assim, eu não olho jamais com interesse econômico para uma pessoa. Eu acho que isso ajuda muito a solidificar as amizades que você tem quando você mostra que elas são autênticas. Amílio, uma característica sua que eu achei bem bacana, claro, eu imaginava já e comprovei que você tem uma inteligência acima da média, mas o que me divertiu e talvez eu me identifiquei é que a impressão que me passou é que em alguns momentos você é meio rabugento, mas sempre com bom humor, né? Nunca te falta o bom humor. É verdade, eu sei que às vezes eu posso ser rabugento, mas eu sou um rabugento cômico, e eu acho que isso, em vez de eu dar uma bronca em alguém, eu faço um comentário meio absurdo, e eu acho que isso dá uma certa tranquilidade para as pessoas. Eu acho que é uma das características nesse processo de liderar um projeto, não sei o quê, já que eu não sou um cara expansivo, né? Eu acho que é você respeitar os subordinados, às vezes inverter as posições e entrar no lugar dele. Então eu gosto muito assim, de fazer com que cada um que participe de um projeto entenda o contexto como um todo. Acho que essa é a grande diferença dos projetos que a gente faz. E às vezes pequenas provocações, né? Não, mas não pode fazer. Mas por que não pode fazer assim? Não pode fazer um barco sem lastro, não tem nenhum no mundo. Falei: uai, então vamos vai fazer. ter. Vai ter, vamos fazer. E aí você descobre que o que muita gente chama de impossível é simplesmente porque ninguém fez. Era só fazer. Exata. Eu acho que o Walt Disney tem uma frase que fala assim, né? Eu prefiro o impossível porque lá a concorrência é menor, né? É verdade. Amir, você já falou sobre uma das virtudes que você vê num bom gestor, num bom líder, é a capacidade de ceder. Tem algum exemplo em algum empreendimento que você tenha liderado, que você fez uma sessão assim, você fez uma concessão considerável? Quando faz bom senso para o projeto, e principalmente quando reflete na segurança e na execuibilidade, na execução final, várias vezes eu voltei para trás. Então, eu queria fazer o primeiro barco, por exemplo, totalmente sem quilha. E na época era um conceito muito novo e não testado. E aí o pessoal me convenceu falando: olha, Amir, vamos fazer pelo menos um quilhote para garantir que em termos de engenharia, você esteja dentro da conformidade para. Mas quando eu fiz o segundo barco, aí eu já tinha experiência suficiente para apostar num conceito completamente inédito. Ninguém tinha feito um barco com estabilidade de forma para navegar onde tem onda de 15, 20 metros de altura. Então, eu acabei de ler aqui sobre a expedição do Shackleton, né, que viveu um naufrágio durante a Primeira Guerra Mundial na Antártica, de quase 3 anos, fracasso total a expedição dele, e ele consegue trazer os 22 homens dele vivos, se
e se transforma no maior exemplo de sucesso de exploradores. Ele teve só fracassos na vida e entrou para a história como o mais bem-sucedido explorador. E por que isso? Ele não era um grande planejador, organizador, como falam os livros, não. Ele não era. Eu conheço muito bem, estou estudando, estou lendo agora 5 livros simultâneos sobre a vida dele, mas ele tinha o dom da liderança. E quando você lê os diários dos homens, dos comandados dele, você vê que várias vezes ele teve que engolir sapo para não criar um conflito. Então, fez várias concessões. Ele odiava o McNish, por exemplo, que era o marceneiro. Quando ele sai no barquinho a remo para buscar socorro, deixa os 22 homens para trás e leva 5 homens junto com ele, ele não levou os melhores homens com ele, ele levou os piores. Ele levou aqueles que ele sabia que, fora do comando dele, fariam confusão com os 22, porque ele esteve sempre muito perto de um ambiente de motim. E aí você enxerga essa qualidade do líder que cede. O Scott, por exemplo, que foi para o Polo Sul e morreu na volta, ele defendia a raça britânica, era um líder completamente refratário, arrogante, se julgava superior aos outros oficiais. E quando você vê o vencedor da corrida para o Polo, o norueguês, que era um super líder, mas ele teve vários problemas. Teve que engolir o Johansen, que era um cara alcoólatra, que foi imposto para ele pelos financiadores do projeto. Ele teve que engolir várias vezes. Então, eu acho que hoje o líder, além dessa questão de ceder, não é exatamente o cara que vai na frente, mostrando o caminho, usando o seu carisma para dar as ordens. É o cara que vai atrás do grupo e faz com que todos cheguem. Essa definição é sensacional. Uma declaração sua numa entrevista de 2020. Sou obrigado a conviver com jovens em casa, em um mundo absolutamente politicamente correto, que não é um mundo que me agrada. O que no politicamente correto? Dá um exemplo, Amir, que te desagrada bastante. Que a gente vive uma espécie de hipocrisia, né? O que a gente falava há 15 anos atrás, hoje da cadeia, né? Da cadeia. Quando a gente fala das questões de racismo, por exemplo, que a gente fala de brincadeira, eu acho que o racismo não é uma ofensa racial. É quando você boicota uma pessoa de outra raça do seu convívio, do seu negócio. E isso é uma coisa muito sutil que acontece e não é visível. E contra isso não há nenhum barulho, né? nenhum movimento. Então, mas eu entendo, porque a gente vive hoje, essa geração vive um mundo tão altamente conectado e, de certa maneira, desprendido dos valores que a gente tinha, né? Na época a gente era educado para, assim, bom, eu viajei a América do Sul inteira sem capacete, né? Sem capacete. Chile sem capacete. Peguei uma tempestade de borboleta na Argentina, estragou a viseira, eu joguei fora o capacete. A gente vivia uma outra realidade. E isso no mundo das explorações também aconteceu. Então, hoje não há o desafio de ir para a Antártica navegando, velejando. Hoje o desafio é conseguir as licenças ambientais necessárias. Então, a gente vive um mundo hoje que ficou extremamente burocrático e extremamente controlado. Então, hoje, uma expedição para o Everest é a coisa mais ridícula, esdrúxula, né? Não é um desafio físico, pessoal, de alpinismo, é um desafio econômico, burocrático, de conseguir as autorizações, licenças. E aí ninguém fala do lixo que eles jogam pelo caminho, e ninguém fala que nenhum desses caras escalou de verdade o Everest. O cara que escalou de verdade é o cara que fez os 8.808 metros, do nível do mar até lá em cima. Eu só conheço um cara que fez isso, um sueco. Agora, você sair com um bando de sherpas carregando sua comida retornar ao tempo da escravidão. Largar o corpo de um colega seu morto, no mar não existe isso. Se eu estou numa competição internacional e meu maior inimigo, afunda, eu volto para trás para socorrer ele. Eu não vejo isso numa corrida de automóvel.
Eu nunca vi nenhum cara liderando uma prova parar o carro para socorrer o colega que bateu no guarda-reio atrás. Então, assim, existem umas hipocrisias nesse mundo, mas eu acho que é natural. Assim, a gente está evoluindo para um mundo hipercontrolado, né? Então, a gente fazia um monte de coisas que não jamais seria possível fazer hoje. Tudo tem câmera em todos. A gente é monitorado, a gente realmente está vivendo um Big Brother muito mais complexo do que a gente podia imaginar. Ô, Amir, eu já vi você falando sobre a questão do plástico, né? O plástico acabou se tornando ou encarado como um vilão na questão ecológica, na questão dos mares. Você acha que isso também foi contaminado, essa questão também foi contaminada pelo politicamente correto? De certo modo, sim. Eu participei de um evento sobre poluição dos oceanos recentemente e um pessoal da Alemanha me criticou. Pô, você está defendendo o plástico? Eu falei, não. O problema é que o plástico é uma forma de poluição dos oceanos que é altamente visível e chocante. Mas tem outras formas muito mais sutis e complexas. Tem a contaminação química, tem a contaminação ácida. Já estão falando na história do microplástico que entra na cadeia alimentar, mas temos muitos outros problemas. Temos problemas que estão muito distantes dos oceanos, por exemplo, o manejo das margens de rios e o problema do assoreamento, né, quando você vai na barra do Amazonas, é uma coisa horrível, né, a quantidade de detritos que vão para o mar, os rios que vão perdendo a navegabilidade. Então, tem questões muito mais complexas. E em relação ao plástico, essa história de uns anos, leva no supermercado as sacolinhas para reciclar, é uma hipocrisia infinita, infinita. Porque todos os produtos que estão dentro da gôndola, mesmo os que não estão embrulhados em plástico, foram transportados em plástico, desde o agricultor até o transportador. Ou seja, nós não vamos eliminar o problema do plástico, nós vamos ter que aprender a conviver com ele. E é possível conviver sem contaminar a natureza, perfeitamente possível. Mas precisa muito rigor legal, precisa muito rigor fiscal, até a gente precisa, se não tem plástico, o maior crime do plástico para mim, tirando a contaminação, é que ele tem um custo muito baixo. Por que a gente não vê ninguém jogando alumínio na natureza? Então, o índice de reciclagem é quase 100%, porque tem um valor agregado muito alto. No caso do plástico, nós temos que construir esse valor agregado. Mas tem infinitas outras soluções que a gente foi aplicando nos barcos em matéria de sustentabilidade, que, infelizmente, ninguém valoriza para elas, dá valor para elas, mas que é a questão da ergonomia dos comandos, a questão de que a gente não mede fluxo, consumo e custo. Eu queria saber quanto custa para lavar a minha xícara de café que eu tomei hoje de manhã. E hoje a gente tem recursos baratos para isso. Então, a gente teria como medir o fluxo de água que a gente gasta para lavar uma xícara e também colocar um computadorzinho lá dentro, que nem precisa ser lá dentro, para dizer, bom, essa água custa tanto por mês, você gastou tantos centavos para... Nossa, eu gastei mais do que o conteúdo do café que estava dentro, e a gente tem recursos hoje para conviver com esses problemas e tornar a vida mais sustentável. Mas a gente ainda não transformou isso digamos, num esforço contundente. Eu torço muito para que isso aconteça. Muito bem. Amir, você também fez uma declaração indo na contramão de muita gente em relação àquela garota ativista, a Greta. Você acha que também assim, o discurso dela é muito politicamente correto e é muito dissociado da realidade? Ela não precisa gritar primeiro, o discurso dela ela faz aos gritos e para chamar atenção. Muita coisa do que ela fala está correta, mas o barulho que ela cria em cima eu acho completamente desnecessário. E tem uma outra questão, ela está olhando sob uma perspectiva de um país escandinavo, onde é muito fácil resolver os problemas e apontar o dedo, mas países como os Estados Unidos, que tem mais de 200 milhões de habitantes, como o Brasil,
como a Índia, tem uma realidade completamente diferente. Então, ela fala da Amazônia, da destruição dos chefes, vocês são culpados, estão destruindo a nossa geração. Filha, você não sabe que o problema da Amazônia não tem nada a ver com a floresta, não tem nada a ver com o meio ambiente. O problema, a Amazônia tem dois problemas gravíssimos. Um problema que é social, é uma região intensamente povoada. Então, tem inúmeros problemas sociais que, sim, impactam o meio ambiente. E tem um problema que ninguém fala muito, saiu essa semana uma matéria muito boa no estado de São Paulo sobre isso, que é um problema fundiário. Existe um problema fundiário na Amazônia, onde acontecem distribuições e vendas de terras do estado que obrigam ao desmatamento ou que fecham os olhos para a questão do desmatamento. Nós temos que resolver isso. Esses são problemas reais que estão impactando severamente, severamente. E, por último, eu queria dizer que com essa questão da floresta, tem uma obsessão excessiva, mas a verdade é que o Brasil tem um índice de preservação como um todo, na média, e proporcionalmente a países europeus, muito alto, que a gente não fala. A gente não fala sobre isso. E depois a floresta é alguma coisa que é muito fácil recuperar. Aquele Paulo Nogueira Neto, eu visitei uma experiência dele de 30 anos, antes dele falecer, ele construiu uma das florestas mais lindas do estado de São Paulo, com menos de 30 anos. Quer dizer, se você me der 100, 150 anos, eu faço as florestas mais lindas do mundo e vou fazer florestas lucrativas, que vão permitir essências especiais. O que é grave? O que é grave é os recursos hídricos. Quando você tira a floresta, você muda completamente o panorama hídrico. E esse é um problema sério. E, nesse sentido, eu queria tirar meu chapéu aqui para um cara que eu provoco bastante, mas que eu admiro muito, que é o Sebastião Salgado. Todo mundo fala da questão ambiental que ele defende, e às vezes eu concordo, às vezes não, mas ele tem aquele Instituto Terra lá em Aimorés, lá no Espírito Santo, que se propôs a reconstruir a floresta na fazenda do pai dele, que foi desmatada. E eu não fiquei nem um pouco impressionado quando ele me levou para lá. Eu fui com ele para lá visitar o projeto, e eu lembrei do Paulo Nogueira, porque, caramba, com 30 anos você apanha, mas você faz uma floresta. Mas o que mais me impressionou foi quando a gente subiu nas cabeceiras das vertentes, e aí a gente viu nascentes que estavam secas há séculos brotando água. Então, ele conseguiu fazer. E hoje o discurso dele mudou. Se você prestar atenção, de uns anos para cá, ele não fala mais na recomposição da vegetal, ele fala na recuperação dos recursos hídricos. E isso é sensacional. Isso é uma atividade absolutamente abençoada. Amir, uma figura que faz parte e influenciou muito a sua vida, obviamente, foi seu pai. Você fala muito dele nos seus livros, e primeiro que eu fiquei com muita vontade de conhecê-lo. Talvez um livro contando a história dele seria interessante. Mas você fala assim, ó, meu pai era orador brilhante, tinha o dom de derrubar as pessoas com a palavra. Tem algum episódio que você se lembre em que ele usou essa oratória de maneira brilhante? Eu acho que teve um episódio aqui em São Paulo, onde veio a Casa Real da Dinamarca para o Brasil, e ele tinha alguém com quem ele tinha uma desavença, e ele fez um discurso lá que o pessoal caía no chão, assim. Eu ficava muito assustado com a força e com a violência dele na oratória. Mas o momento mais assustador, quando a gente era pequeno, meu pai tinha uma fazenda em Taubaté, onde hoje é a Volkswagen, e quando alargaram a Dutra, desapropriaram a terra dele, e ele tinha uma ligação com a terra, assim, cultural muito forte, com terra e com água. Ele só comprava propriedades que tinham nascentes, ele tinha uma obsessão com essa questão da água. Não se falava em ecologia naquela época, e ele não permitia que se cortassem árvores porque secam as nascentes. E a Dutra passa na fazenda em 64, quando começa a Revolução Militar, lá o golpe militar, e passa um comboio do Exército, meu pai com a família dentro, com uma espingarda calibre 12 e um cinturão de munição, ele entra com a Kombi,
a gente estava dentro de uma Kombi, interrompe um comboio do exército e aponta a espingarda para o primeiro caminhão do comboio, gritando que eram uns cachorros que estavam roubando a terra dele, paguem primeiro e passem depois. E eu e meu irmão ficamos chorando, falei, pai, eles estão com um canhão apontado para a gente vai morrer, para! E ele falou durante 20 ou 30 minutos, ninguém contestou. Ninguém contestou. E a terceira vez que ele assustou a gente foi quando meu irmão foi... A gente estudava no Colégio São Luís, que era na Paulista, e os padres jesuítas prenderam meu irmão de castigo porque ele fez alguma bobagem e mandaram escrever 500 vezes na tela, não vou fazer mais isso, não sei o quê. Resultado, às 8 da noite, meu irmão não estava em casa, a gente ia de ônibus para casa, ou a pé. E meu pai foi no colégio e viu o reitor, que era o padre Pereira, viu o reitor fechar a porta na cara de uma mulher, mãe de um aluno do colégio, que também estava de castigo. E ele enfiou o pé na porta da reitoria do colégio e espancou o reitor do Colégio São Luís na frente de todos os funcionários e pais e alunos. Ele espancava ele, jogava ele no chão, falava, seu pederasta, desgraçado, vocês estão segurando os meninos aqui. E ele falou assim, e ninguém conseguiu nem se aproximar dele, nem falar nada. Bom, eu fui imediatamente expulso do colégio. Eu e meu irmão. Sim, imagino. Mas ele falou assim, ele usava termos que hoje, no mundo politicamente correto, daria uma encrenca, mas de uma maneira que ninguém pôde contestar. E 2 anos depois, você vê que coincidência, a gente foi estudar no São Bento, lá no centro de São Paulo, porque fomos expulsos do colégio, eu e meu irmão. E 2 anos depois, os padres perdoaram ele e convidaram para trazer os filhos de volta. Eu acabei... Alguma... Esse padre que apanhou é o padre que eu cito nesse livro aí, que eu tinha problema com religião, né? Eu questionava as religiões, eu gosto muito de religião, né? Eu gosto de estudar as religiões, as diferenças, e foi esse padre que falou, Amiro, você é um dos melhores alunos da série, só que você vai tomar pau em religião. E no dia da prova, eu precisava tirar 9 ponto alguma coisa, e ele era uma prova dissertativa de 4 horas. Ele pôs a questão no quadro negro, e quando ele estava saindo, eu devolvi a folha com a resposta. Eu não lembro até hoje o que era, mas a pergunta foi mal feita, porque ele mencionou uma frase que Jesus Cristo teria dito, e a resposta que eu lembrava da aula dele, eu lembrava, e a resposta era absolutamente precisa que eu tinha. E eu respondi o enunciado da dissertação em 1 linha e meia. 1 linha e meia. Ele não leu a resposta. Ele falou, Amir, você vai repetir de ano. Você vai repetir de ano. Não adianta tirar 10 nas outras matérias, você vai repetir de ano porque você vai tomar 0. Senta e responda, faça a dissertação. Eu falei, mas padre, a resposta é esta. Jesus disse isso. Eu não me lembro exato, que adoraria. Sim. E ele, quando ele leu, ele falou, você vai ter 10. Uau! É o mesmo padre? Então eu era aluno chato, ficava no fundo da sala, mas prestava muita atenção. Ô Amir, e você acredita em Deus? Eu não sou muito religioso, não. Eu acho que cada um tem uma forma de imaginar Deus, então eu tenho uma maneira não convencional, mas eu adoro entender as religiões e entender por que há conflitos e por que há essa necessidade de você expandir a sua crença para outras pessoas. São coisas que eu não, com as quais eu não concordo plenamente. Mas eu não penso muito em questões religiosas no meu dia a dia, assim. E nas viagens eu já falei, sempre digo, quando a gente cruza a Convergência Antártica, falo, pessoal, aqui, desculpa, mas aqui não tem Deus, né? Deus tem outras coisas mais importantes para resolver. Eu acho muito hipócrita essa visão de quando você tem um problema, se ajoelhar, Deus me ajude. Não, Deus não vai ajudar. Você tem que rezar e ajoelhar para Deus quando você consegue realizar alguma coisa, quando você vai agradecer. Quer dizer, lembrar de Deus na hora
do pânico na hora da encrenca não é o que eu gosto de fazer. Entendo, entendo. Amir, eu li bastante sobre você, mas uma coisa eu não consegui descobrir. Aí eu vou te perguntar. Você tem muito conhecimento de astronomia, de engenharia, de mecânica, você gosta de literatura francesa, de literatura em geral, você fala muito bem. Eu queria saber, Amir, em que você não é bom? Em várias coisas. Eu não sou bom em comunicação, por exemplo. Então, como eu te falei, eu detesto me comunicar, e é porque eu sou tímido, não é que eu sou rabugento, nem mal-humorado, mas as pessoas que viajam comigo sabem que nos momentos de maior tragédia, assim, eu estou sempre fazendo todo mundo dar risada. Pois é. Mesmo em questões dramáticas, né? Quando a gente quase capotou o Paraty 2, sucessivamente, de repente eu saí para fora, ele falou, amigo, com quem você está falando? Eu falei, estou falando com Deus. Eu falei, pô, filho, mata logo, né? Para de judiar a gente, mata de uma vez. Aí o pessoal dá risada e... Alivia, né, o ambiente, né? Mas tem várias questões em que eu não sou bom. Eu não sou um grande organizador, assim, de pessoas, mas eu sei contaminar as pessoas com as ideias, mas acho que a maior dificuldade é essa da comunicação, assim, eu detesto ficar respondendo pergunta, fazer vida social, essas coisas, não. Mas eu acho que eu fui feliz quando casei com a Marina, porque é exatamente o contrário. Ela é formada em relações públicas, eu sou um desastre em relações públicas. Então fica engraçado, né? Porque todo mundo fala, pô, cada vez que você está na foto com as suas filhas, está de cara amarrado. Eu falo, não gosto de tirar foto. Não vir para a foto. Mas olha, Mir, assim, eu contesto um pouco a sua resposta, porque você é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, você faz muitas palestras. Eu assisti uma palestra para pesquisa agora, e um amigo meu, ele estava participando de um evento, e ele foi um palestrante logo depois de você. Ele falou, Ricardo, você não sabe a enrascada que eu me meti. Falar depois do Amir Klink é uma roubada. Então, essa questão de não saber se comunicar, há controvérsias, viu, amigo? Então, mas eu acho que essa questão, assim, eu tenho dificuldades. Esse ano eu vou bater nas 3.000 palestras. Uau! Estava em 2.500 e eu percebi uma coisa interessante. Tem caras que têm uma habilidade natural, uma habilidade, digamos, não natural, estudada para falar bem, é, fale bem, seja bem sucedido, não sei o quê. E eu acho que é uma coisa muito delicada quando você perde a autenticidade do seu discurso. Então, eu falo mal, eu gaguejo, às vezes tenho opiniões um pouco contundentes, não sei o quê, mas eu falo sobre um assunto que eu domino. E, apesar desse jeito meio atrapalhado, eu acho que o pessoal gosta de ouvir uma experiência não de quem acha, ou quem leu o que você deve fazer, mas de quem fez, de quem realmente fez. E eu tenho visto isso várias vezes em pessoas que você vê uma das pessoas que fala pior, que eu já vi, que mais fala mal, é a Luísa Helena Trajano. Ela não sabe falar, ela fala tudo sotaque caipira, enrolado. Você vê que, nossa, assistir uma palestra dela é um negócio absolutamente maravilhoso. Nem sei se é um estilo que ela faz, mas ela fala com tamanha convicção, com tamanha autoridade, que você vê de nenhum aspecto, de nenhum modo, você poderia dizer que ela é uma grande oradora. E ela é uma gigantesca oradora, gigantesca. Então, eu acho que essa questão da autenticidade em relação ao que você fala é muito importante, e eu sinto, às vezes, que as pessoas estão cansadas assim, de oradores que se prepararam artificialmente, a técnica de prender a atenção do público, de se locomover no palco, essas bobagens. Eu não me locomovo coisa nenhuma no palco, dou umas tossidas de vez em quando, mas acho muito importante o conteúdo do discurso.
E tem caras incríveis, né, que você vê eles falando com dificuldade. E outro dia eu vi aquele Bracher, né, o Cândido Bracher, acho que é Cândido ou Fernando, não lembro, um é pai do outro, que é o CEO do Banco Itaú. Eu participei de um evento, ele falava antes para 6 mil gestores do Banco Itaú. E ele tem dificuldade para falar. Né? A minha mulher conhece ele, e ele sabidamente tem dificuldade para falar em público. E ele fez uma apresentação absolutamente espetacular. Eu quase fui correndo fechar minha conta no Itaú, porque ele falou uma coisa que estava na cabeça de todo mundo, mas ninguém tinha coragem de falar. E ele falou: vocês, que pertencem a uma das maiores instituições financeiras do mundo, uma das mais bem-sucedidas e lucrativas, nós, com as nossas instalações incríveis, a nossa carteira de clientes sem precedentes, com os nossos prédios lindos de concreto, aço e vidro, com as nossas agências finamente decoradas, estamos ferrados com essa molecada que vem vindo aí do mundo digital. Ele falou assim, errados. Quer dizer, ele começa gaguejando, você fica paralisado pelo discurso do cara. Mas, de fato, eu quase saí dali e falei: Cacilda, eu vou fechar minha conta no banco, vou mudar para um banco digital, no Nubank, XP, sei lá. Amir, para mim o que ficou mais evidente, te conhecendo um pouco melhor através da leitura, conversando com você, assistindo às suas palestras, entrevistas, é que você é uma pessoa de verdade. Você fala o que pensa, você é transparente, e isso, por ser tão raro, acabou sendo uma virtude muito importante. Queria te agradecer muito pela sua atenção comigo, você foi muito gentil, e um prazer enorme te conhecer. Eu, quando for para Paraty, quero conhecer aí as suas instalações. Muito obrigado, viu, amigo? Obrigado por tudo. Chama Marina do Engenho lá, é um lugar bem interessante. Tem uma casa onde nasceu a mãe do Thomas Mann, ela morou lá, então tem que aturar um pouco os alemães que vão lá visitar a casa, mas tem iniciativas muito interessantes em relação a isso que a gente aborda no livro, a questão do compartilhamento. Seja bem-vindo, Ricardo. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Amir. Que você consiga dar continuidade aos seus sonhos, aos seus projetos, e a gente fica muito feliz em poder participar, lendo e acompanhando à distância, viu? Um grande abraço. Obrigado, prazer em falar com você de novo aí, Ricardo. Prazer foi meu. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.